TCE. A gente vai falar só de trauma raquimedular. Perdão, só de TCE. Trauma crânioencefálico. Tudo bem? Que tem questão na prova de trauma crânioencefálico. Vamos lá. Então, o trauma crânioencefálico é qualquer traumatismo no polo cefálico. Qualquer traumatismo no polo cefálico é crânioencefálico. Só que pra gente da neuro, o trauma que é importante é o trauma do encéfalo, quando tem estrutura neurológica acometido. Porque existe trauma de face. Então, os traumas da face não interessam para o neurocirurgião. Tudo bem? Então, a face faz parte do crânio. Tudo bem? Só que os traumas de face, e muitas vezes, não têm alterações neurológicas. Então, o que a gente vai falar são os traumas que têm lesões de estruturas neurológicas do encéfalo. Certo? A gente vai falar do trauma encefálico. Anatomia. Então, o encéfalo, o que é o encéfalo? Hã? O que é o encéfalo? Hã? É encéfalo mais encéfalo. O que é o encéfalo? É tudo. É o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Quando a gente vai pedir um exame, solicito ressonância do encéfalo. Não é ressonância do crânio. É ressonância do encéfalo. A gente quer ver todas as estruturas encefálicas. Desde o cérebro, que é telencéfalo e diencéfalo, o tronco encefálico e o cerebelo. Então, sempre que a gente começa essa aula aí, a gente tem que entender essa equação da hemodinâmica intracraniana. Tudo bem? Então, qualquer cavidade no nosso corpo tem uma pressão ótima. Tudo bem? Como o crânio é uma cavidade fechada, ela tem uma pressão ótima. Qualquer cavidade do nosso corpo tem uma pressão. Cavidade abdominal tem pressão? Tem pressão. Cavidade torácica tem pressão? Tem pressão. Tudo bem? A intracraniana é pior ainda, porque o nosso crânio é inelástico. O nosso crânio é uma estrutura inelástica, não estica. Então, dentro do crânio, o que a gente tem dentro do crânio? Sangue, líquor e encéfalo. Então, basicamente, é o que a gente tem. É o que a gente tem intracraniano. Existe um conceito que é a pressão de perfusão cerebral. O que é a pressão de perfusão cerebral? É a pressão necessária para vencer a pressão intracraniana. Então, se dentro do nosso crânio tem uma pressão, não tem? Tem. O coração, para mandar o sangue para entrar no cérebro, precisa ter uma pressão maior do que a intracraniana. Senão, o sangue não entra. Tudo bem? Porque as coisas vão do lugar de maior pressão para o de menor pressão. Na pressão de perfusão cerebral, essa pressão necessária para o sangue circular no cérebro. A gente tem uma pressão ótima, que é em torno de 60 a 70 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Então, a pressão de perfusão, o conceito é esse. A gente calcula a pressão de perfusão pegando a pressão arterial média
Entre 60 e 70. É o normal, tem que estar maior do que isso aí. Tudo bem? Quanto maior a pressão de perfusão, melhor. Tudo bem? Está entrando mais sangue no cérebro. Se estiver abaixo de 60, 50, não entra sangue no cérebro. Ou entra muito pouco. Como que a gente calcula a pressão arterial média? Vai, pessoal. Emanuel. Passa para quem, Emanuel? Gabi. Vamos lá, pessoal. Como é que calcula a pressão arterial média? Sistólica mais 2 vezes a diastólica, dividido por 3. Todo mundo entendeu? Vocês já pagaram cardiologia, né? Não pagamos. Isso aí é básico, né? Primeira aula você tem que saber disso. Como é que calcula a pressão arterial média? Ó, é 2 vezes. Não, mais a sistólica. Tá, e por que é 2 vezes a diastólica? Por que é 2 vezes a diastólica mais a sistólica? Por que a pressão arterial média ela tem que ser 2 vezes a diastólica? Não. No coração ele fica mais tempo em diástole, né? Então o coração ele fica mais tempo em diástole. Né? O tum-tá, o tá. O tá é a diástole, o tum é a sístole. Então é tum-tá. Então entre o tum e o tá o intervalo é pequenininho, porque é a pressão sistólica. Entre o tá e o tum é maior. Então é 2 vezes a diastólica, porque o coração ele fica mais tempo em diástole. Para a gente fazer a média, a gente multiplica por 2 a diastólica, divide por 3. Às vezes já caiu na prova isso aí, para vocês calcular, né? Pressão intracraniana. Pressão intracraniana é a pressão que tem os componentes intracranianos. O encéfalo, o líquido e o sangue. Tudo bem? Ela varia de 4 a 12 milímetros de mercúrio. Como que eu calculo a pressão intracraniana? Manuel, responde ou passa? Passa. Para quem? O Paulo. Cadê o Paulo? Olha, Paulo. Paulo, como é que calcula a pressão intracraniana? É da PPC e multiplica a mão. Isso fez matemática, né? É, tá certo. Mas não é. Tá certo? Como é? A gente não calcula, a gente mede. Não tem como calcular. A gente mede. Quem que mede? O neurocirurgião. Então o neurocirurgião tem que instalar um dispositivo intracraniano para medir a pressão intracraniana. Então é uma medida invasiva. Tudo bem? É uma medida invasiva. Tem que colocar o eletrodo intracraniano para medir a pressão intracraniana. Quem vai te dar isso é o neurocirurgião. Então, pacientes com TCE grave tem que ter a monitorização da pressão intracraniana. Para quê? Para me calcular a pressão de perfusão cerebral. Então, na terapia intensiva do paciente neurocrítico, a gente está sempre buscando deixar a pressão de perfusão cerebral maior do que 60 a 70. Tudo bem? Então, se eu tenho a pressão intracraniana alta ou subindo, o que acontece com a PPC? Diminui. Tudo bem? Então, se a pressão intracraniana é alta, não entra
entra sangue no cérebro. Tudo bem? Então, a gente tem que sempre calcular a pressão de perfusão cerebral. Pega a média e subtrai da pressão intracraniana. Então, às vezes, o paciente pode ter uma pique até relativamente normal, mas se ele fizer hipotensão, ele pode ter sofrimento cerebral. Por quê? Porque está baixando a pressão de perfusão cerebral. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? A pressão de perfusão cerebral é o que a gente quer deixar alto, maior do que 70, 60. Se tiver menor do que 50, o cérebro está morrendo. Por quê? Porque não entra sangue no cérebro. Porque ou o paciente está hipotenso demais, ou a pressão intracraniana está muito alta. São as duas situações que aumentam a pressão de perfusão, diminuem a pressão de perfusão cerebral. Então, para mim diminuir a pressão de perfusão cerebral, ou eu diminuo a PAN, ou eu aumento a PIC. Tá. Ó. Então, essas três estruturas que a gente falou, que tem dentro da cavidade intracraniana, né? Sangue, líquor, cérebro, eles vão formar uma doutrina que é conhecida como doutrina de Monro e Kelly. Tá certo? Então, Kelly era um médico escocês que lá no século XVII ele percebeu isso. Existe uma doutrina, uma dominação dessas três estruturas. Então, o que é mais importante? Cérebro, sangue ou líquor? Cérebro. E o que é menos importante? Líquor. Tá, agora vamos imaginar uma situação. Ó, está crescendo um coágulo dentro do crânio. Não tem uma quarta coisa? Então, dentro do crânio, cérebro, líquor e sangue. Não tem espaço. Essas três coisas, elas compõem a pressão. Se tem uma quarta coisa, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão intracraniana. Tudo bem? Para mim não aumentar a pressão intracraniana, o que eu tenho que fazer? O que o cérebro faz? Diminui a produção de líquor. Ele consegue compensar isso, tirando o líquor. Da onde? Do intracraniano. Ou ele para de produzir, ou ele absorve mais. Tá, o coágulo continuou crescendo. Não tem mais líquor para drenar. O que vai acontecer? Vai aumentar a drenagem de sangue. Vai tirar mais sangue de dentro da cabeça. Sangue venoso. Tem que tirar sangue venoso. Se eu estou tirando sangue venoso do intracraniano, eu mantenho a pique estável. Tudo bem? O problema é quando necessitar drenar sangue arterial ou não entrar sangue arterial. O que vai acontecer? O cérebro vai morrer, vai ter isquemia, edema, aí a pique vai estourar. Tudo bem? Então o cérebro consegue manter até certo ponto a pressão intracraniana estável, a depender de uma massa que esteja crescendo no intracraniano. Então, até certo ponto, existe um mecanismo de compensação, ou drenando líquor, ou drenando sangue. Tudo bem? Então, olha para esse gráfico aí. A gente tem um gráfico da pique versus volume intracraniano. Então, olha lá. Ou massa intracraniana. Então, está crescendo o tumor dentro do crânio. Tudo bem? Está crescendo. A pique, ela continuou estável.
Então a PIC não alterou, o tumor continuou crescendo. Por que a PIC não alterou? Porque tem os mecanismos de compensação, tirar líquido e tirar sangue. Só que de uma hora para outra a PIC explode, né? Ela aumenta exponencial. Por quê? Porque perderam-se os mecanismos compensatórios. Tudo bem? O cérebro já está isquemiando. Então esse é o gráfico conhecido como gráfico de Litt. L-I-C-H. É a curva de Litt. Então, de uma hora para outra, a gente vai perder os mecanismos de compensação cerebral. A doutrina de Monro e Kelly. A doutrina de Monro e Kelly. Tudo bem? Então, traumatismo crânioencefálico, ele é classificado, a gente usa a escala de Glasgow para classificar o traumatismo crânioencefálico em trauma grave, moderado e trauma leve. Tudo bem? Todo mundo aqui sabe calcular um Glasgow, não é isso? Então vamos lá. Então o Glasgow, ele vai de quanto até quanto? Qual que é o máximo? 15. E o mínimo? Vocês já viram isso aqui, não já? Ainda não deu, não. Ainda não deu essa aula. Vocês já viram a escala de Coma de Glasgow, não já? Então vai de 15 até 1. Mas aí só da Glasgow nova, né? É o quê? Só vamos dar Glasgow como a muscular. Não, estou falando do Glasgow recente. A medicina é hoje. Não é? A gente não estuda medicina do passado. Tudo bem? Atualmente, o Glasgow vai de 15 a 1. Porque a depender do exame pupilar, ele perde mais 2 pontos. Se tiver midríase de cada pupila, perde 1 ponto em cada midríase. É isso, pessoal. Não existe o outro. Isso aqui é a atualização. Tá certo? Então, o ATLS já atualizou a escala de Coma de Glasgow. A gente tem que ter avaliação pupilar. Não está escrito, né? Mas é isso. O livro é antigo. Então a ATLS, há uns 2 anos, já atualizou a escala de Coma de Glasgow. Então era 3. Só que incluíram na escala de Coma de Glasgow a avaliação pupilar. Cada midríase subtrai 1 ponto. Tranquilo? Então a gente, segundo a escala de Coma de Glasgow, a gente pode classificar em leve, moderado e grave. O grave sempre menor que 9, ou menor ou igual a 8. Então, o TCE grave é o Glasgow menor ou igual a 8. Tudo bem? O leve é o Glasgow de 13 para cima. E o moderado de 9 a 12. Então a gente usa a classificação de Glasgow para classificar os TCEs. Isso quanto à gravidade. Em relação à morfologia, pessoal, o que a gente mais usa é a classificação do trauma focal e difuso, tá certo? Um trauma focal e um trauma difuso. Então, os traumas focais geralmente são aquelas lesões que acontecem na hora do trauma, tá certo? Esse é o trauma focal. Ocorre no momento imediato após o trauma, tá certo? Se eu der uma paulada, já pode ter um hematoma. Tudo bem? Pode ser o epidural, o subdural ou hematoma intracerebral. Geralmente as lesões difusas envolvem
todo o cérebro e elas podem ter mais consequências posteriores ao trauma. A gente vai estudar cada uma dessas. Então, exame pupilar. Então, hoje no Glasgow a gente adota o exame pupilar. Sempre que houver midríase unilateral, a lesão é do terceiro nervo naquele lado. Tudo bem? Então, midríase indica lesão no mesmo lado. Tudo bem? Então, olha lá. Bateu a cabeça. Chegou no hospital em Glasgow 3. Midríase à esquerda. Onde que está a lesão? Na esquerda ou direita? Hã? Esquerda. Bem provável. Antigamente os neurocirurgiãos não tinham exame de imagem. Tudo bem? Então chegava o paciente com midríase de um lado, eles iam abrir o crânio sem imagem, tá certo? Na tora, as cegas. Aí eles abriam do lado da midríase. Se houvesse midríase, orientava que a lesão estava daquele lado. Tudo bem? Só que o que acontecia com uma pequena porção dos pacientes era que ao abrir um lado, a lesão estava do outro lado. Acontece. Mas geralmente a midríase indica lesão daquele lado, lesão do terceiro nervo. Tudo bem? Essa questão de ter midríase de um lado e o hematoma ser do outro lado, isso é raro de acontecer, mas pode acontecer. Isso ficou conhecido como o quê? Fenômeno de Kernohan. O fenômeno de Kernohan era quando tem midríase de um lado e o hematoma é contralateral. Às vezes o hematoma ele empurra o cérebro para o outro lado e o terceiro nervo do outro lado é comprometido por conta da compressão do tronco na tenda do cerebelo. Pode acontecer isso, é raro. Tudo bem? Então, midríase unilateral é o terceiro nervo daquele lado. Glasgow subtrai um ponto. Então, se for a midríase bilateral, pessoal, subtrai 2 pontos. Então, esse paciente aí, ele já está vendo Jesus Cristo. Midríase bilateral significa que tem lesão no mesencéfalo. Já isquemiou o mesencéfalo, o tronco encefálico. Compressão do terceiro bilateral é mais raro. Geralmente é isquemia do mesencéfalo. Pupila puntiforme. Pupila puntiforme. Conhecido como pupila em cabeça de alfinete. Pupila fechadinha. Tá certo? Se for pós-TCE, geralmente é lesão na ponte. Isso é clássico em prova. Coloca pupila puntiforme. Se pergunta onde que é a lesão. Puntiforme é na ponte. PP. Puntiforme é na ponte. Na prática clínica, a gente vê essas pupilas puntiformes nos pacientes que usam opiáceos. Tá certo? Usam opiáceos. Olha o opiáceo aí. Tramal. Tudo bem? Então, tramal, morfina, tudo pode dar pupila puntiforme. Miose unilateral. Essa aqui é uma lesão mais rara de a gente ter. Geralmente é lesão do sistema nervoso simpático. Não vou falar tanto aqui não. Ó, então falando das fraturas. Então, geralmente no TCE a gente pode ter fratura do crânio. Nas fraturas do crânio
Na maioria das vezes são fraturas lineares, é um traço de fratura linear. A gente vê no raio-x um traço de fratura linear. Qual que é o problema das fraturas lineares do crânio? A fratura em si pouco importa. Qual que é o problema da gente ter uma fratura do crânio? O quê? Vocês estão tristes, é? Por que vocês estão tristes? Hemorragia de quem? Ó, tá vendo aqui, ó? Então tem uma artéria que ela não tem espaço, ela forma até um sulco no crânio, para trafegar aqui no crânio. Ela está entre a meninge e o osso, o crânio. Qual que é essa artéria aqui, ó? Meninge média. Então o problema das fraturas é lesão da artéria meningeia média ou meninge média. Tudo bem? É uma artéria. Se eu tiver uma lesão da meningeia média, o que ocorre? Qual que é o hematoma? Epidural ou extradural. Da meningeia média está entre a dura e o osso. Por isso que é extradural ou epidural. Tudo bem? A gente pode ter fraturas. Tem raiva desse sinais aí? Não tem nada a ver com banana. Ó, sinal da banana é outra coisa, entendeu? Não tem nada a ver com hematoma. O que é o sinal da banana? Ó, então fratura por afundamento. Então, quando o fragmento do osso invade a cavidade intracraniana, geralmente é tratamento cirúrgico. Se a fratura linear ela não lesionou a meningeia média, não faz nada. Tudo bem? Vai consolidar a fratura. Se for afundamento, esse fragmento ele fica comprimindo o cérebro. O paciente pode ter epilepsia, crise convulsiva. Geralmente é de tratamento cirúrgico. Fratura aberta se comporta como qualquer fratura aberta. Tem que debridar, usar antibiótico, igual da ortopedia. Já tiveram fratura exposta? Não. Ó, tudo bem? Então as fraturas do crânio é isso, fratura linear consolida sozinha. O cuidado é com lesão da meningeia média. Fratura por afundamento, tratamento cirúrgico, via de regra. Fratura aberta também é tratamento cirúrgico. Tem que debridar, lavar a ferida. Tudo bem? Ó, sinais de traumatismo de base de crânio. Sinais de fratura de base do crânio. O guaxinim está certo. Tudo bem? Sinal do guaxinim, que é essa equimose periorbitária. Tudo bem? O que significa o sinal do guaxinim? Suspeita. Suspeita de fratura de base de crânio. Sim, qual que é o problema? Se eu tenho uma suspeita, o que me diz? Qual que é a importância? O que não pode? Pode tirar o Passar sonda? Não pode tirar o colar cervical. Não pode tirar o colar cervical. Não pode passar nada intranasal. É só isso. Porque se tem suspeita de fratura de base de crânio, quer dizer que a base do crânio pode estar fraturada. Se tu introduzir uma sonda nasogástrica ou intubação nasotraqueal, esse tubo pode ir para o crânio.
Porque não tem suspeita, não tem uma abertura, uma fratura. Então passou uma sondinha, existem casos relatados na literatura, que a sondinha vai lá e lesa o cérebro. O nosso cérebro é gelatina, qualquer coisa lesa. Então, a suspeita de fratura de base de crânio nos indica que a gente não pode fazer nenhum procedimento intranasal nesse paciente. Bem, por suspeita de fratura de base de crânio. Vai passar sonda orogástrica. Vai entubar orotraqueal. Tudo bem? Tudo pela boca. Então, sinal do Guaxinim. Existe outro sinal, né? Que é o sinal da batalha. O sinal de battle. Sinal de battle. Ou de battle. Battle é batalha, a mesma coisa. Tudo bem? Por que existe esse sinal aí? Suspeita de fratura de base de crânio. É que não pode fazer. Tudo bem? Antigamente, como é que os homens brigavam lá na Idade Média? Metia pau na cabeça, né? Metia a espada na cabeça. Pá! O que acontecia? Que morria, os soldados que morriam, tudo com o sinal da batalha. Tudo bem? Então, no final da guerra, né, os soldados, eles perceberam que aqueles que morreram tinham o sinal da batalha. Não, isso aí tem o sinal da batalha. Nem mexe, já está lá em cima. Por isso que é conhecido como sinal da batalha. Tudo bem? Vem da idade medieval, das espadinhas. Tranquilo? Então, o meu não é sinal da batalha. É o Nevos. Tranquilo? Então, ó, eu fiz medicina de uma pessoa, né? Aí eu morava no Ceará. Aí eu fui pegar uma carona com um colega meu. Hã? Ceará também. Quem é do Ceará? Ô, Termino, já copiaram. Conhece não, né? Não, Oriente. Campo Salles já conheço. Já tá no mapa. Campo Salles. Juazeiro. Mas quando você passa, cidade mais cedo. Quando você vai para Juazeiro, você vai para o Campo Salles, né? Eu Oriente. Piauí. Perto de Crateús. Depois tinha Guarda-Serra. Mas tinha Guarda-Serra. Deve ser aquela área que estão brigando no Piauí, né? É o Piauí na frente Ninguém do sabe se é do Piauí. Estão brigando com ele. Não, é do Piauí, não é desse lugar. Essa área é Do Piauí com o outro. Não, Deus pra você. ele saiu jogando pro outro. Aquela área de litígio, né? Nossa, aí eu fui pegar carona, aí eu ia de João Pessoa para Copiara. Aí, lá, o problema do Nordeste não é estrada ruim, as estradas são boas, mas tem animais na pista, é uma desgraça. Do nada você tá lá a 150 de metro, eu não sei. Um monte de cabra, esse lá foi mais fraco, um monte de bode atravessando a pista. Meu colega foi desviar, aí veio o outro também. Pô, foram dois carros lá, arranquei as rodas traseiras. Eu não senti nada, eu fiquei de boa, tá? Chegou o SAMU. O Muralha não estava dando? Não, tava eu e o Diego. Aí chegou o SAMU, né? Aí o médico do SAMU, sinal da batalha. Eu digo, que sinal da batalha? Até o Neves, cara. Mas eu já fui pro pronto-socorro, já raio-x lá, pra ficar dentro, né? Sinal da batalha. Bom, suspeita de fratura de base de crânio. Existem outras coisas que também é suspeita. Então, se existe ar dentro do cérebro, é também suspeita de fratura de base de crânio. Nesse caso, é quase certeza.
Se tem ar, pessoal, não tem ar dentro do cérebro. Se tem ar, veio da onde? Da via aérea. Tudo bem? Veio da via aérea. Tem uma comunicação da via aérea superior com o cérebro. Realmente tem fratura de base de crânio. Se tem fístula licórica, está saindo líquor pelo nariz. De onde que vem esse líquor? De dentro do cérebro. Se tem líquor saindo pelo ouvido, otolicorreia, de onde está vindo esse líquor? De dentro do cérebro. Tudo bem? Isso é muito sugestivo de fratura de base do crânio. Então os clássicos são esses aí, o guaxinim e o béton. Mas tem que ter cuidado para a rinolicorreia e a otolicorreia. Tranquilo? Assim como o pneumocrânio ou pneumoencéfalo. Ó, essa tomografia aí, ó. Nessa tomografia a gente vê ar. Então o ar, pessoal, ele tem baixíssima densidade, ele aparece bem escuro. Então aqui, ó, tá cheio de ar. Com certeza esse paciente tem fratura de base de crânio. Tudo bem? Suspeita de fratura de base de crânio. A gente não pode fazer procedimento intranasal. Tudo bem? Agora a gente vai falar de algumas lesões difusas. Lesões, elas são difusas porque geralmente ela acomete os dois hemisférios cerebral, tá certo? A primeira lesão difusa é focal. Então, fratura é focal, o hematoma é focal, tá certo? O hematoma é epidural, essa dural, o hematoma intracerebral é focal. Acontece quando tem que acontecer na hora. Tudo bem? As lesões difusas, elas têm esse nome porque realmente elas são difusas, afetam os dois hemisférios. A primeira lesão difusa é a concussão. Concussão. Concussão, medir a variação muscular. Geralmente é de lesão focal. Tá bom? Concussão. Tem algum advogado aqui? Não. Geralmente as turmas têm advogado, né? Tem a concussão lá no direito, né? Tem nada a ver com a nossa concussão. O que é a concussão? A concussão é uma lesão difusa em que o paciente perde a consciência. A concussão é um TCE com perda de consciência. Tudo bem? Por que acontece uma concussão? Então imagina o nosso cérebro, uma gelatina. Então tá lá o cérebro, o nosso cérebro está aqui. O nosso tronco, ele é fixo. Então o cérebro, ele tem movimento dentro da caixa craniana, certo? Ele às vezes bate na calota craniana na frente ou atrás, por inércia, então lesões de inércia. A concussão, ela ocorre porque o tronco é fixo. Então imagine o nosso cérebro fazendo um movimento de rotação num tronco fixo, num tronco encefálico fixo. Então todos esses axônios que estão saindo do cérebro e vindo para o tronco, eles perdem a função momentaneamente. Então a concussão é um desligamento desses neurônios. Por quê? Porque o cérebro, ele girou em torno de um tronco fixo. Tudo bem? Então existem esportes em que o objetivo do esporte é provocar a concussão no adversário, né? Então uma chapuletada perde a consciência. É o nocaute. O nocaute é uma concussão. Tudo bem? Por que teve um nocaute? Geralmente são por movimentos angulares da cabeça. Tá certo? Tem coleguinha? Tem, né? Pega a coleguinha, sapeca o tapa aqui, ó, na cabeça dela. Mas pode bater. Pá! Geralmente não vai perder a consciência.
Tudo bem? Hã? Vocês já ouviram isso no boxe? Mas pegou no queixo, é lona, é chão. Por quê? Porque o queixo, pessoal, faz movimento rotacional. Então, rotacionou a cabeça é queda. Tudo bem? Então é muito mais fácil você nocautear um sujeito batendo no queixo do que dando um soco direto na cabeça. Por quê? Porque tem a concussão. A concussão é um movimento de rotação do cérebro em um tronco fixo. Tudo bem? A lesão ela é provisória. Depois os neurônios voltam a funcionar na concussão. Certo? A gente só pode ter uma concussão por dia. Tudo bem? Ninguém pode ter 2 concussões no dia, porque isso é deletério. Tem que dar um tempinho para os neurônios se recuperar. Então, qualquer concussão, em qualquer esporte, tem que tirar o sujeito de campo. Então, tá lá, subiu para cabecear, bateu a cabeça, desmaiou. Tem que tirar de campo. Não pode ter a segunda concussão, senão pode até morrer. Que a gente chama isso de síndrome do segundo impacto. Tá certo? Então não pode ter a segunda concussão. Pode ter a síndrome do segundo impacto, e ter lesão cerebral. Teve a concussão, sai fora. Tudo bem? A concussão, pessoal, a gente pode ter a concussão associado à amnésia. Então, sempre que a concussão vinha associada à amnésia, é muito mais grave. Então, existe a amnésia antes do evento traumático, que a gente chama de anterógrada. Existe a amnésia, retrógrada. A de antes é a retrógrada. Existe a amnésia que o paciente perde alguns minutos ou horas após o trauma, que é a anterógrada. Ele fica sem saber nada, tá certo? Dali para frente. Às vezes são minutos. Alguns ficam a vida inteira, tá certo? É a amnésia anterógrada. Sempre que houver amnésia, a concussão é mais grave. Cuidado. Tudo bem? Não pode ser apagado alguns eventos do cérebro do paciente, momentos antes ou momentos depois, após o trauma. Essa é a concussão. A concussão, na maioria das vezes, não costuma ser grave. Geralmente nos indica gravidade quando é associado à amnésia. Outra lesão difusa é a lesão axonal difusa. Então, olha o nome, lesão axonal. Lesou os axônios. O que é isso aqui? Isso aqui é uma concussão, é um movimento de rotação do cérebro que não é só provisório, ele rompeu o neurônio. O movimento foi tão brusco que houve rompimento desses neurônios. Essa é a lesão axonal difusa. É a lesão mais grave do trauma. Qual que é a lesão mais grave do trauma? É a lesão axonal difusa. Tudo bem? Então aqui é aqueles pacientes que sofreram capotamento, tá certo? Que pode ter lesão axonal. Aquele paciente que está na UTI há 1 ano e não acorda. Lesão axonal. É aquele paciente que acorda e fica em estado neurovegetativo. Lesão axonal. Tá certo? A chance de sequela aqui é altíssima. A chance de morte também. Tá certo? É a lesão mais grave do trauma. Essa lesão axonal difusa. Por quê? Porque houve rompimento dos neurônios. Na concussão não tem rompimento, é só um desliga fisiológico, depois volta a funcionar. Tranquilo? Outras lesões difusas, hemorragia subaracnoideia. Então, eventualmente, quando tem um trauma, pode romper
as veias que estão na base do crânio. Pode ter uma hemorragia subaracnoideia. Por isso que a hemorragia subaracnoideia mais comum é a do trauma e não a do aneurisma. Ó, brain swelling. O que é o brain swelling? Traduzindo, é a tumefação cerebral. O cérebro fica tumefeito. Por que o cérebro fica tumefeito? Ele fica cheio de sangue. Então é um cérebro cheio de sangue, tumefeito. Então nosso cérebro, ele tem uma autorregulação do fluxo sanguíneo. Então sempre que tem hipofluxo no cérebro, o que vai acontecer? Vasodilatação, para ir mais sangue. Sempre que tem hiperfluxo, está entrando muito sangue, tem vasoconstricção, para manter um fluxo sanguíneo normal. Tudo bem? Então o cérebro, ele se protege dessa forma. Se tu fica hipertenso, ele faz vasoconstricção, para aquele monte de sangue, aquele monte de pressão não entrar intracraniano, para não ter a tumefação. Então após o trauma, pode ter perda desses mecanismos. Então tá lá, um monte de sangue vai entrar no cérebro. Em vez dele fazer vasoconstrição, ele dilata. Aí fica tudo cheio de sangue, a pique explode. A pique aqui vai lá para as alturas. O cérebro isquemia e morre. Então isso aqui é difícil de tratar. Então a doença mais difícil de tratar em ambiente de terapia intensiva é esse tal de brain swelling. Tudo bem? Da tumefação cerebral. Por quê? Porque está mexendo com a fisiopatologia. Então geralmente você faz de tudo para baixar a pique, não baixa. O que o médico tem que fazer? Tem que tirar o osso. Então é aqueles pacientes que têm craniectomia bilateral. Então tira o osso, fica lá com a cabeça desse tamanho. Por quê? Porque a pele ela é elástica, o couro cabeludo é elástico. Não tem espaço para acomodar o cérebro tumefeito, tira o osso. Tudo bem? Mas isso aqui mata mesmo. Ó, agora as lesões focais. Realmente a lesão focal é o que acontece ali, no momento do trauma. Contusão. O que é uma contusão? A contusão é uma hemorragia que acontece quando o cérebro ele contunde, ele bate na calota craniana. Tudo bem? Então o nosso intracraniano, a superfície intracraniana, às vezes ela é irregular. Quando o cérebro ele se desliza naquela superfície irregular, a gente tem as lesões de contusão. Cuidado, as lesões de contusão é quando o cérebro ele se traumatiza no osso. Então, geralmente a hemorragia ela está coladinha ao osso. A contusão, geralmente ela é coladinha ao osso, o que é diferente do hematoma intraparenquimatoso, que a lesão não é colada ao osso, é dentro do parênquima. Então, entre o osso e o hematoma, a gente tem um tecido normal, porque a lesão é intraparenquimatosa. Então, hematoma intracerebral ou intraparenquimatoso é diferente da contusão. Então, isso aqui é uma contusão. A gente consegue ver que o hematoma está em contato com o osso. Ó, aqui é um hematoma intraparenquimatoso. Entre o osso e o hematoma, a gente tem tecido cerebral normal. Hematoma intraparenquimatoso. Tranquilo? As questões de TCE que mais caem em prova é sobre o hematoma extradural e o hematoma subdural. Tudo bem?
Então, o hematoma extradural é um hematoma que se forma entre a dura mater e o osso. É extradural, então para fora. Ou epidural, é um hematoma arterial. Qual que é a artéria? Meningeia média. Então é um hematoma arterial. Ele cresce rápido, ele expande rápido. Tudo bem? Então é o hematoma mais letal. É o hematoma mais letal, mais grave. Tranquilo? Não deixa de ser hematóide. Basicamente, a hematóide não tem correlação com o osso. Hematoma extradural. Então, esse aí foi o hematoma que matou o Gugu, né? O Gugu, pôr cabecinha no chão, fratura, né? Lesão da meningeia média. Deu tempo de chegar no hospital. É artéria. O hematoma vai expandindo, comprime o cérebro para o outro lado. Aqui a gente tem a hérnia de Uncus. Tudo bem? Então, o Uncus comprime contra o tronco encefálico. O paciente morre rápido. Tranquilo? Então, esse tipo de hematoma é aquele hematoma que tem o período lúcido. Então, o que é o período lúcido? Então, o hematoma extradural pode ter o período lúcido. Tem um período que o paciente ficou lúcido, depois morreu. Tá certo? Então, imagine vocês vindo para a faculdade. Não tem aquela faixa de pedestre ali? Então, você está lá com pressa para ir para a aula, te atropelam. Cabeça no chão. Tá certo? Perdeu a consciência, levantaram. Não, tem que ir para a aula. Bateu a poeira e veio para a aula. Tá certo? Tu senta aqui e morre. Morreu. Então, esse período, pessoal, esse período que tu foi atropelado e veio para a aula é um período lúcido. Depois tu morreu. Qual foi o hematoma que tu teve? O extradural. O hematoma que tem um período lúcido é o extradural. Tudo bem? Então, sempre que tem perda de consciência, tem que fazer tomografia. Tá certo? Pra gente ver se você não está no período lúcido. Tudo bem? Porque hematoma extradural é um hematoma arterial. Tranquilo? Então é o hematoma mais letal. Não é o que mata mais. Tá certo? Ó. Então olha lá, pessoal. Esse negócio de limão. Limão, laranja, banana, né, abacate, pepino. Não tem nada a ver com hematoma. Na neuro existem esses sinais. Tá certo? Sinal do limão. Qual que é a doença? Chama síndrome de Chiari. Tudo bem? Sinal da banana. Meningomielocele. Isso existe. Não tem nada a ver com hematoma. Tá certo? Vocês não vão ver nenhuma prova sinal do limão, nem sinal da banana. Não existe isso, pessoal. É outra doença. Poxa, eu confiava, ia colocar na prova. Não coloquem, pessoal. Tá certo? Ia dar risada de você. Ó. Ó, pessoal. Ó. Siciliano. Ó, pessoal. O formato do hematoma extradural é em formato de lente biconvexa. Isso vai ter na prova. Então é biconvexo.
Esse é o formato do hematoma. Por que ele tem esse formato biconvexo? Porque é muito difícil a gente descolar a dura do osso. A dura mater é agarrado no osso de forma forte. Para a dura ser descolada do osso, o hematoma ele tem que crescer muito mais em espessura. Então o hematoma ele fica mais espesso. Por quê? Porque a dura é muito aderida ao osso. É em formato de lente biconvexa. Tudo bem? O hematoma subdural, pessoal, ele acontece em outro espaço. Ele acontece subdural, abaixo da dura. Então o que eu tenho abaixo da dura? Qual que é a meninge que está abaixo da dura? O que tem abaixo da dura, irmão? Aracnoide. A gente tem aracnoide. Abaixo da dura mater, a gente tem aracnoide. Então é um hematoma que se forma entre a dura mater e a aracnoide. O que eu tenho entre a dura mater e a aracnoide? Eu tenho veias pontes. Então tem veias que estão trafegando da dura mater para a aracnoide. Também é um espaço virtual, pessoal. Não existe esse espaço. Ele vai existir porque o hematoma vai descolar. Tudo bem? Assim como um espaço epidural, ele não existe. A dura está colada ao osso. A dura está colada ao osso e está colada à aracnoide. Tudo bem? Mas como tem veia ali dentro, essas veias, elas sangram. Tudo bem? Elas sangram. Como é um espaço muito mais frouxo em comparação com o extradural, com a dura colando ao osso, a dura ela não se adere tanto à aracnoide. Então qualquer hemorragiazinha que tem começa a descolar a aracnoide da dura. Então o hematoma ele não precisa ter muita espessura. Então geralmente o hematoma ele vai crescendo e vai descolando a dura mater da aracnoide. Por isso que geralmente ele vai acompanhar aqui o cérebro. Ele vai acompanhar a curvatura do cérebro. Então esse aqui é um hematoma subdural. É o que mais mata. Tá certo? Não é o mais grave. Qual que é o mais grave? É o extradural. Tá certo? Esse aqui não é o mais grave. Por quê? Porque a pessoa está lá de boa e não tem casa. Esse aí é mais fácil. É? Por que esse aqui é o que mais mata? É o mais comum. Tá certo? Esse aqui tem de balde. O outro é raro. Tá certo? Lembra que Jesus é bom. Vamos lembrar, na medicina, essa é a regra máxima. Jesus é bom. Os trem grave não vai ser negócio comum, né? Tudo bem? Senão morria todo mundo. Então esse aqui, ele mata mais porque ele é o mais comum, pessoal. Tá certo? Dos hematomas intracerebrais, ele vai dar 80-90% dos hematomas. Enquanto o extradural é 10%. Só que o extradural é muito mais letal. A chance de tu ter um extradural e morrer é maior. Tá certo? Esse hematoma aqui ele mata, mas por outras lesões associadas. Então o paciente tem esse hematoma, tem um trauma de tórax, tem um trauma de abdômen, é um politraumatizado junto com o TCE. Então morre mais. Tudo bem? Qual que é o formato desse hematoma?
tem essa descrição de côncavo convexo, tudo bem, mas nos livros classicamente traz como sinal da lua minguante. Tudo bem? Cuidado, não é lua crescente, é lua minguante. Tranquilo? Então, sinal em lua minguante. Coitada da banana. Sinal da banana. Sinal do limão. Só na feira. Tudo bem, pessoal? Então olhem para o formato do subdural. Ó, geralmente o hematoma subdural ele pode cronificar com o tempo. Ele cronifica, o sangue fica liquefeito. O sangue fica liquefeito. Daí, durante a cirurgia, a gente só faz um orifício e drena. É muito mais simples também de tratar quando é subdural crônico, quando ele cronifica. Quando ele cronifica, a densidade dele, que era bem hiperdenso, passa a ficar hipodenso em relação ao cérebro. Ele demora 30 dias, 4 semanas para começar a cronificar. Arma de fogo a gente não vai falar muito, porque não dá muita chance. Não sente nada. Às vezes dor de cabeça. Como o hematoma está em expansão, pode ter uma cefaleia progressiva, vai aumentando. Tá certo? Isso é muito comum em idoso. Então, subdural crônico é bastante comum no idoso. Por quê? Porque tem atrofia. Aquele espaço da dura com aracnóide ele é maior. Então o idoso vai lá pegar um prato, bate a cabeça, não tem nada, só que daqui a 30 dias está com déficit motor. Por quê? Porque fez um subdural, que ao longo dos dias o subdural vai crescendo, crescendo, crescendo. Então idoso, bateu a cabeça hoje, fez tomografia, está normal, a gente repete por 30 dias, para ver se ele está fazendo subdural. Às vezes só aparece com 30 dias. Ó, lesão por arma de fogo, né? A gente não vai falar muito. A lesão por arma de fogo não dá muitas chances para o paciente, tá certo? As lesões focais. São lesões focais. Tranquilo? Então a avaliação, ela segue aquela avaliação do ATLS, né? A avaliação do ATLS, que essa aí está errada. Por que isso aí está errado? Porque tem aquele novo, né? XATLS. Isso. É hemorragia. Hemorragia. Então hoje a gente não fala mais em ABCDE, né? A gente fala em XABCDE. Então o nosso foco é para o sangramento que vai levar o paciente ao óbito. Tudo bem? O paciente está se exsanguinando. Tá certo? Não adianta nada ter via aérea se o paciente está lá, cachoeira de sangue. Vai morrer. Tudo bem? Por isso que o X agora é antes do A. Então o foco inicial é tratar as hemorragias graves. Tá certo? Tá lá. Trata a hemorragia grave. Isso aí a gente já falou. Ó, herniações. Então a herniação que eu vou falar para vocês é aquela do extradural. Subdural também dá essa herniação, que é a herniação do uncus. O uncus
É aquela estrutura medial do lobo temporal. Quando tem um hematoma, ela é comprimida contra o tronco encefálico. E o paciente geralmente tem lesão no terceiro nervo, que está aqui no mesencéfalo. Então, é reação de úncus. A primeira coisa que aparece é midríase unilateral. Então, o trauma de couro cabeludo, ele também pode levar ao choque, tá certo? Então, atenção para aquela XABCDE, tá certo? Porque lesões de couro cabeludo podem levar o paciente a óbito, sangra muito o couro do cabelo, tá certo? Tranquilo? De boa? Podemos encerrar? Certo? Trauma raquimedular não vai cair na prova. Vocês já sabem, né? Fazer as 3 linhas. É, faz as 3 linhas e joga o jogo da velha. A prova, pessoal, a prova está bem dividida, né? Vai seguir aquele modelo. As questões, quase todas vão sair do aplicativo, quase todas saíram. Talvez uma. Tem que ver o padrão, igual a outra. É norte aberta, fechada, resto. Focar mais em quê, doutor? Focar mais. Vai cair tudo. Focar mais em cefaleia, acho que tem uma pessoa a mais, cefaleia. Cefaleia, epilepsia. Também está bem tranquilo. Só combustível. Só o que caiu, só o que o senhor passou, né? Então aquele tipo todo da pressão. A gente vai diminuir a força. Aí se não conseguir o sistema computatório, a gente aumenta a drenagem do sangue venoso. E aí se não compensar arterial. Arterial e começa a ter um ciclo vicioso, né? Que é a isquemia, falta sangue no cérebro, morre o cérebro. Mas é o terror. Dieguinho, Geizinho, Jussauro, Jussaurão. É?